Vamos lá. Parágrafo 3. Bom, no parágrafo 3, Nietzsche, ele dá nome aos bois, né? Até então ele estava falando de genealogistas ingleses e tal, mas quais genealogistas são esses, né? Ele já tinha falado do Poré, lá no prólogo, e agora ele fala de um outro cara, chamado Herbert Spencer, né? Quem foi Herbert Spencer, né? Ele foi um filósofo e também é um teórico social, né? Ele tem uma teoria social, típico representante intelectual do pensamento europeu da segunda metade do século XIX. Ele era antimetafísico, ele tinha uma grande crença no progresso e no otimismo, ele era um defensor do liberalismo, do utilitarismo e do darwinismo social. Tá? Bom, ele era forte. As reflexões dele eram reflexões fortemente influenciadas pelo positivismo, tá? Ele acreditava que a filosofia ela deveria fazer o papel de unificadora das diferentes áreas do conhecimento. Ele desprezava a metafísica e a reflexão religiosa, porque ele acreditava que a gente só pode ter o conhecimento efetivo dos fenômenos, ou seja, né, daquilo que nós podemos captar com os nossos 5 sentidos. Portanto, toda espécie de especulação metafísica sobre a natureza última da realidade é infrutífera. Tá? Além disso, ele acreditava na existência de leis naturais subjacentes a todo tipo de fenômeno, a tudo aquilo que existe. Existem leis naturais, da mesma forma que existem leis naturais regulando os fenômenos de natureza física, de natureza astronômica, de natureza biológica, também existiam leis naturais regulando os fenômenos mentais, os fenômenos éticos e etc. E todas essas leis naturais, elas se reduziam a uma única, elas compartilhavam aspectos comuns que poderiam ser reduzidas a uma única lei, que é a lei da evolução. Portanto, né, o Spencer, ele rejeitava a divisão entre ciências humanas e ciências da natureza, porque ele acreditava que os princípios do darwinismo, eles poderiam ser aplicados às sociedades. É por isso que a reflexão social dele não desenvolveu, não ganhou grande repercussão, né? E os fundadores tradicionais da sociologia são Emile Durkheim, o Max Weber e o próprio Karl Marx. Tá? Bom, nessa coisa das leis naturais, o que o Spencer falava? Ele falava que os nossos instintos morais, eles corresponderiam a fenômenos cerebrais, ao desenvolvimento de determinadas regiões do cérebro, tá? E à medida que acontecia o passar do tempo, o processo de seleção natural iria promover o desenvolvimento de seres humanos com cérebros diferentes e, portanto, seres humanos cada vez mais morais, tá? Por quê? Porque ele também compartilhava da noção de que o princípio ético supremo era o princípio da utilidade. Ele identificava o bom com aquilo que é útil, né? A sociedade perfeita do futuro seria formada por indivíduos cada vez mais altruístas e cada vez menos egoístas. E isso ia acontecendo porque, ao longo, né, da história da humanidade, através do processo de seleção natural, aqueles indivíduos que eram menos egoístas, né, com suas características cerebrais, que poderiam ser identificadas no seu sistema nervoso, eles tinham mais chance de sobreviver, porque eles eram mais confiáveis, porque eles beneficiavam suas comunidades, enquanto que os indivíduos egoístas, eles tinham menos chances de sobreviver, né? Bom, dessa ideia deriva a postura política dele liberal. Ele afirmava que as sociedades deveriam ser deixadas livres para que esse processo de evolução natural pudesse continuar a acontecer com o mínimo de interferência possível. E daí também deriva o seu darwinismo social. O que é o darwinismo social? É a crença de que da mesma forma que o ser humano, o Homo sapiens, se desenvolveu a partir dos seus ancestrais, né, os seus primatas ancestrais, lá os diferentes, o homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, o Homo erectus, etc., né, da mesma forma, as civilizações,
do presente, civilização europeia, civilização egípcia, civilização asiática, etc., elas também representavam diferentes estágios evolutivos. E, portanto, as civilizações menos atrasadas do ponto de vista tecnológico correspondiam a indivíduos ou a raças, entre aspas, menos evoluídas. O darwinismo social é um tipo de ideologia, vamos colocar assim, que não é uma ciência, né? É um tipo de teoria ideológica que era usada para justificar a escravização e o extermínio das populações na América Latina, na África e na Ásia. Como eles eram consideradas espécies inferiores pelas pessoas que defendiam esse tipo de pensamento, né? Então, a gente pode dominar, a gente pode massacrar, porque isso, no fim das contas, é um processo. As populações brancas, europeias, que eram tecnologicamente mais desenvolvidas, né? O acelerado desenvolvimento tecnológico dessas populações não apenas poderia, como deveria ser usado para massacrar, dizimar e escravizar essas populações. Porque isso corresponderia a um processo de seleção natural, no qual as espécies, as raças mais fracas, elas iriam perecendo, enquanto que as raças, as espécies, né, mais aptas, elas iriam sobrevivendo. E disso também deriva a posição liberal do Herbert Spencer do ponto de vista da política. Ele acreditava, né, que o Estado, né, as instituições governamentais, não deveriam ajudar os mais pobres, não deveriam fazer programas sociais de alfabetização em massa, dar oportunidade para as pessoas terem melhor renda e melhor emprego. Por quê? Porque a diferenciação entre ricos e pobres era também um reflexo da, entre aspas, seleção natural. Tá? Uma coisa absurdamente cruel, né, gente? Mas, enfim, voltando, tá? Bom, o Nietzsche, e aí ele faz o seu comentário sobre o Herbert Spencer, né? Nietzsche ele vai colocar o seguinte, né? Ele vai dizer que o fato de se associar o juízo de valor bom com a utilidade, né? Isso está... essas teorias, né, como é o exemplo que ele havia mencionado aqui no parágrafo 2, né, que historicamente a utilidade da ação não egoísta, ela originalmente ela teria sido esquecida, né? Com o passar do tempo ela foi esquecida e a partir desse esquecimento passou-se a valorizar o útil como bom de uma forma automática. A gente vai dizer, olha, isso é um contrassenso. Por quê? Porque a utilidade dessas ações boas, ela jamais poderia ter sido esquecida, tá? E aí ele coloca também o Herbert Spencer, que é um outro utilitarista, genealogista inglês, e ele vai dizer, olha, a teoria do Herbert Spencer, embora ela seja ruim, pelo menos ela é um pouco mais coerente. Por quê? Porque o Herbert Spencer, ele vai colocar, né, que o conceito bom, que é igual ao útil, né, ele é inesquecível. Por quê? Porque no entendimento do Herbert Spencer, como eu havia mencionado, as disposições morais do indivíduo correspondem a estruturas cerebrais. Tá? Ele acreditava que o desenvolvimento do temperamento, da inteligência e da personalidade da pessoa estaria diretamente associado ao desenvolvimento do cérebro. Determinados tipos de cérebro apontavam para indivíduos criminosos, imorais, egoístas, bandidos. E determinados tipos de cérebro correspondiam a pessoas virtuosas, boas, honestas, inteligentes. Nietzsche, ele vai fazer uma referência aqui à ideia do Herbert Spencer, obviamente se contrapondo ao Herbert Spencer, mas falando, olha, pelo menos isso parece que tem um pouquinho mais de lógica, né? Mas, obviamente, Nietzsche não defende o Herbert Spencer. Pelo contrário, ele se opõe a ele, tá?
E aqui, né, ele termina fazendo essa oposição ao Herbert Spencer, tá? Por que é importante mencionar isso aqui? Porque nesse parágrafo, lembra daquilo que eu havia falado, aquele preâmbulo todo que eu fiz, bastante longo, sobre o desencantamento do mundo, o século XIX, o enfraquecimento do discurso religioso, e eu falei que o Nietzsche, ele, embora ele fosse um filósofo ateu, ele não se ligava com essa galera otimista. A partir dessa referência, do comentário que Nietzsche faz contra o Herbert Spencer e contra os genealogistas ingleses, a gente percebe que, né, Nietzsche ele quer marcar a sua distância com relação aos pensadores contemporâneos da sua época. Apesar dele ser ateu, né, ele não está jogando esse discurso de otimismo, esse discurso de crença na ciência, tá? E apenas para fazer uma outra referência aqui, que é bastante complementar, uma referência que eu já tinha mencionado e que acho que vale a pena voltar a falar. O aforismo 125 da Gaia Ciência, o famoso aforismo do homem louco, né? Ora, o homem louco é curioso, porque ele chega na praça do mercado e ele começa a falar para as pessoas, procuro Deus, aonde está Deus? As pessoas que estão na praça do mercado são típicos representantes dos intelectuais do século XIX, né? E as pessoas começam a tirar sarro desse cara, falando, cara, você está procurando Deus, você ainda acredita em Deus, cara? Né? Será que ele foi viajar? Será que ele foi embora? E começam a fazer um monte de chacota com o homem louco. É interessante a gente perceber que nessa frase, né, a frase, quando Nietzsche fala essa frase, Deus está morto e nós o matamos, não é um homem louco que está chegando na praça do mercado para afrontar os religiosos, para afrontar as pessoas que estão lá, né, nos seus templos, nas suas missas, etc. Ele está falando essa mensagem para um público de ateus, para um público de pessoas que acreditam a religião não resolve mais os nossos problemas. Quem resolve? A ciência, o nacionalismo, a política, né? O darwinismo social, etc. Então, vamos lá. Parágrafo 4. O que acontece no parágrafo 4? Tá? Ele vai justamente dar continuidade àquela hipótese que ele havia originalmente enunciado lá no parágrafo 2, né? De que o bom, ele se referiria às figuras da nobreza aristocrática por oposição ao ruim, que aqui é igualado ao comum, ao ordinário, ao medíocre, sem qualidades que o coloquem em destaque. Ele faz aqui uma referência etimológica dentro da língua alemã, o termo schlecht, que significa ruim, o qual é idêntico à palavra schlicht, que significa simples, né? E tem aqui a palavra schlechtweg, ou schlechterdings, que significa simplesmente, né? Numa ideia do indivíduo simplório, do indivíduo sem qualidades. O covarde, em outras palavras, tá? E de outro lado, o que se tem é a nobreza associada à guerra, tá? E aqui, voltando a falar, né? Na antiguidade, a gente pode colocar assim que praticamente todas as grandes aristocracias das civilizações da antiguidade eram aristocracias guerreiras. No Extremo Oriente, a gente tinha a casta dos samurais no Japão, né? Que eram nobres. Era uma coisa altamente... Dedicar-se à arte da guerra era uma arte nobre, né? Um samurai, ele era respeitado, né? Pelo cultivo, pelo seu domínio da espada, pelo domínio, né? Porque um sujeito, eu não sei se vocês já tentaram, por exemplo, disparar um tiro de arco e flecha. Eu tive a oportunidade, né, de passar uma manhã inteira treinando com o arco e flecha. Eu não consegui nem acertar o alvo. E o alvo era um disco de aproximadamente 1 metro de diâmetro, que estava colocado, sei lá, a uns 10 ou 15 metros de distância.
Eu não conseguia acertar nem o alvo em si, tá? É uma coisa muito difícil. Exige uma prática, exige anos de prática para você conseguir manejar um arco e flecha e conseguir disparar uma flecha ou várias flechas acertando um alvo, né? Você se tornar proficiente numa arte marcial, né? Tornar-se um combatente, aprender a luta de espadas, aprender a lutar com uma maça, um machado, uma lança, etc. Aprender a lutar com essas armas em cima de um cavalo, participar de uma guerra, isso exigia tempo e dedicação para uma vida inteira. Isso não era coisa para filho de camponês fazer, porque o filho do camponês, o filho do artesão, ele tinha que trabalhar para sobreviver. O nobre, ele podia se dedicar à arte da guerra. E por isso ele era valorizado. Por isso criou-se a aristocracia guerreira, né? No Império Romano, tinham os generais, os centuriões, os guerreiros valorosos, né? Na Europa medieval, você tinha a casta, né, dos cavaleiros, os cavaleiros medievais, todo aquele ethos da cavalaria, justamente correspondia ao indivíduo nobre. Ora, o que acontece na segunda metade do século XIX? Por isso que eu fiz todo aquele contexto histórico, associando ciência e tecnologia, e agora está ficando mais claro como que esses valores eles vão perdendo força. Na segunda metade do século XIX, e a gente pode colocar isso já no período da era napoleônica, né? Nas guerras napoleônicas, isso começa e se intensifica ao longo da segunda metade do século XIX. Aquela glória da aristocracia guerreira perde força. Por quê? Eu vou gastar uma vida inteira, 10, 15 anos, para treinar meia dúzia de guerreiros para serem bons arqueiros, bons espadachins, bons cavaleiros, enquanto que, em questão de 6 meses, eu consigo treinar 10 mil camponeses para atirarem com aqueles arcabuzes antigos, com aqueles mosquetes antigos, né? Pode ser que os nobres, um nobre cavaleiro, ele sozinho consiga matar 20 desses camponeses. Só que eu tenho 10 mil camponeses. Aí eu venço a batalha, tá? A criação dos grandes exércitos, a massificação da doutrina militar, a glória dos duelos, a glória dos combates, deixou de existir. Passou-se a utilizar um pensamento tecnicista, um pensamento científico nas artes militares. A invenção da metralhadora, que foi inventada também no século XIX. A invenção, né, caiu por terra, né, o ethos guerreiro, tá? Para quem gosta de filme, embora seja uma produção meio hollywoodiana, eu particularmente não gosto muito do estilo, mas o filme Último Samurai, ele mostra muito bem esse conflito entre, de um lado, uma ética da aristocracia, da nobreza do guerreiro, do cultivo das virtudes do samurai, e de outro lado, o avanço implacável da tecnologia, que está acontecendo e se intensificando na segunda metade do século XIX e no início do século XX. Quer dizer, eu não estou nem ligando para o samurai. Eu compro um monte de metralhadoras, coloco aqui, esses samurais aí pode vir, né? Com a técnica, com a ciência, com a tecnologia, esses valores da aristocracia guerreira do passado deixam de ter força, né? Por isso é que Nietzsche vai identificar, na sua época, um período de decadência, um período de predomínio do pensamento massificado, que a gente já viu está associado à moral de banho. Né? Ora, o fato, né, e aqui vem, né, uma outra reflexão interessante que ele continua aqui no parágrafo 4. Né? Mais ou menos no meio do parágrafo 4. Nietzsche, ele vai dizer, ele escreve, esta o quê? Essa percepção de que
de que o bom se origina a partir das aristocracias guerreiras, né? O fato de que essa percepção esta me parece uma percepção essencial no que toca a uma genealogia da moral. Que essa percepção tenha surgido apenas tão tarde deve-se ao efeito inibidor que no mundo moderno exerce o preconceito democrático no tocante a qualquer reflexão, a qualquer questão relativa às origens, tá? A força do paradigma moral socrático, platônico, cristão permanece vigente mesmo após o desencantamento do mundo. Tá? Por fim, ao finalzinho aqui do parágrafo 4, Nietzsche ele vai falar do Henry Beckel, né? O dano que esse preconceito, exacerbado até o ódio, pode ocasionar, acima de tudo, para a moral, né? De qual preconceito que Nietzsche está falando aqui? Desse preconceito, a força desse preconceito do pensamento da moral de rebanho. Deixa eu só conferir aqui. O homem simples. É isso mesmo. No mundo moderno, exerce o preconceito democrático. O dano que esse preconceito, ou seja, que esses valores remanescentes do processo de desencantamento do mundo, o dano remanescente que esses preconceitos causam para a reflexão, demonstra-se no pensamento do Henry Beckel, né? Que também tem ascendência inglesa, né? Ele irrompeu mais uma vez o seu solo natal, impetuoso como um vulcão de lama e etc. Bom, qual é que é o exemplo? Por que ele está falando desse Henry Beckel? Né? Ele é um historiador progressista, um típico intelectual da segunda metade do século XIX. Tá? Beckel, ele faz uma reflexão sobre a origem da moral, mostrando que toda a moral, né? Aliás, ele vai falar sobre a história da civilização. Né? Ele busca no passado apenas aquilo que existe no presente, apontando linhas evolutivas de uma espécie de um progresso. Ou seja, usar o passado para justificar o presente. Usar uma genealogia da moral para justificar esse tipo de valores que são valores que já estão presentes. É o exemplo que a Caterine deu, né? É aquele tipo de genealogia que Nietzsche está falando lá no prólogo, que é a genealogia azul, entre aspas. Tá? E, apenas finalizando aqui, né, retomando a referência que a professora Caterine fez, a questão da perspectiva de Hahn. Né? É quando se entende que a determinação da nossa forma de pensar, o paradigma a partir do qual nós damos sentido ao mundo, né? Quando a gente assume a perspectiva de Hahn, a gente entende que esses valores, eles surgem de baixo para cima. Ou seja, eles são valorizados, a origem desses valores seria entre os fracos, entre os pastores, entre aqueles que historicamente foram subjugados. O olhar que Nietzsche pretende ter é o olhar de cima para baixo. Aí, e para finalizar a minha fala aqui, vale lembrar aqui o seguinte, gente. Quando Nietzsche ele se propõe a refutar os genealogistas da moral ingleses, aqueles que fazem a genealogia azul, aqueles otimistas, etc., etc., ele não pretende que apresentar a sua própria teoria sobre a genealogia da moral, né, que são esses valores que surgem de cima para baixo, ele não pretende apresentar isso como a verdade, como a única e verdadeira teoria sobre a genealogia da moral. Ele está justamente apresentando uma teoria contrária para se contrapor, ou seja, para brigar
contra aquilo que ele entende que é a primazia unilateral dos valores socrático-platônico-cristãos. Em outras palavras, todo esse elogio que Nietzsche está fazendo sobre a aristocracia guerreira, ele transparece o cheiro de um agonismo. Como eu havia já mencionado para vocês no prólogo, e como a gente vai ter a oportunidade de voltar a falar sobre esse assunto mais adiante, agonismo, a ideia principal que está por trás do agonismo é a noção de disputa, de guerra, de desestabilização. Porque aonde existe uma única hegemonia unilateral, não pode existir agonismo. Tá? Então é importante a gente entender, e isso eu já reforcei e vou voltar a falar sobre isso várias vezes, né? O próprio subtítulo da obra, né? Genealogia da Moral, uma polêmica, quer dizer, Nietzsche quer fazer polêmica, ele quer guerrear, ele quer disputar. Por quê? Ele entende que isso é uma coisa boa. Terminei, gente. Mas é isso, né? Ele vai começando a delinear aí esse conflito, o qual ele está abrindo aí uma arena, né? Para mostrar que existe um erro nessa percepção da moral até então, que todas as outras só existiam mesmo para justificar, né, a moral já existente, e ele chama, de fato, para um conflito, né, para desestabilizar, de fato, essa moral que está aí predominante, e mostrando, olha, não é bem assim, na origem das coisas, né, existe aqui um bom e um ruim, que teve uma perspectiva moral jogada para cima dessa visão, e começa, então, a destroçar, de fato, aquilo que está aí muito cristalizado, né, dentro dessa perspectiva moral até então. Ele realmente se choca bastante, e eu acho que ele consegue, de fato, desestabilizar, de fato, né. O Edson colocou a pergunta, né, e então poderia dizer que os fundamentos dos conceitos bem e mal, segundo Nietzsche, estão ligados, então, a esse conflito de classes sociais, essa relação de poder. Tá, beleza. Bom, Edson, sem dúvida. Só apenas mencionar aqui essa noção de classe social, o conflito de classe social, isso é uma noção nossa, do século XIX e do século XX. Tá? Na antiguidade, não havia essa noção de classes sociais. Né? Havia a noção de dominantes e dominados. Sem dúvida nenhuma que, no entendimento de Nietzsche, né, ele usa isso como argumento, ele vai falar que a origem desses conceitos morais, ela está diretamente ligada a essas relações de poder. É consequência dessas relações de poder. Tá? E, inclusive, foram utilizadas para, historicamente, subjugar essas populações. Porque a melhor maneira de eu manter uma população escravizada, explorada, humilhada, sem reclamar, é eu fazer com que essa população acredite que eles são, de alguma forma, inferiores, não merecedores, né? E não nobres, que são menos do que outros. Quando a gente institui uma desigualdade entre seres humanos, né, isso se torna um caminho, uma estratégia de domínio fantástica, porque você não precisa ter uma pessoa ali com uma arma na cabeça apontando para a pessoa, tá? E, enfim, você faz com que o dominado se veja como dominado, se entenda como dominado e, portanto, aceite a dominação. E é óbvio que esse tipo de recurso, esse tipo de discurso em apoio ao poder é um discurso que está diretamente ligado a valores morais. Ele institui valores morais. Boa noite. Oi, Joilton, boa noite. Boa noite, certo.
Gostei bastante de sua abordagem no início da sua fala sobre a evolução da tecnologia e passa até um paralelo na segunda metade do século XX, na evolução tecnológica que tivemos aí alguns anunciadores, como Carl Sagan, no mundo dominado pelos demônios, e Stephen Hawking, traçando uma certa hegemonia da ciência. E daí eu gostaria de perguntar, porque a humanidade sempre tem um otimismo na vida. Sabemos que Nietzsche, Schopenhauer são filósofos trágicos. Eu gostei de ver você abordando aí que Nietzsche não era tão otimista. E temos aí a Covid-19 e algumas más notícias sempre presentes, né, na existência humana. Eu gostaria que você, aproveitar que temos aí dois professores especialistas em Nietzsche, para falar um pouco da crítica de Nietzsche sobre a ciência. Qual crítica, uma das mais contundentes? Não é preciso também passar meia hora aí falando, mas assim, uma análise aí rápida. Eu sei que a sua tese de doutorado é um olhar fundamentalista de Nietzsche no século XXI. Aí a pergunta eu havia anotado, a pergunta é sobre uma crítica de Nietzsche à ciência, né? Da sua época. Joilton, de fato, né, se a gente for pensar historicamente, até praticamente o século XVIII, a humanidade toda vivia de uma maneira muito pouco diferente. Talvez as maiores invenções que aconteceram foram as grandes navegações, a bússola e a pólvora. O resto era muito pouco diferente do que acontecia no Império Romano. Boa parte das guerras, inclusive na era napoleônica, ainda eram travadas, né, com aquelas armas carregadas pela boca lá, né, que o sujeito atirava e depois ele pegava uma baioneta e saía para lutar no braço. No intervalo de tempo de 100 anos, as viagens que antes eram realizadas só na base de cavalo e carroça passaram a ser realizadas com máquinas a vapor, navios a vapor. As comunicações que eram realizadas de carta, sinal de fumaça, mensagem, etc., passaram a ser realizadas através do rádio, telégrafo. Isso foi uma revolução gigantesca, num espaço de tempo muito pequeno. Já mencionei aqui os avanços da medicina, os avanços da tecnologia militar, etc. Isso gerou um otimismo muito grande na população em geral e nos filósofos. Tá? Nietzsche, ele se posiciona contrariamente a isso, por quê? Ele acredita, né, que essa utopia do domínio sobre a natureza, de que o progresso da ciência vai trazer para a humanidade uma era de abundância, bem-estar, satisfação e etc., isso nada mais é do que uma roupagem daquela mesma esperança cristã da redenção no além-mundo. Ou seja, vai existir uma era de bonança e de bem-aventurança, quando a gente desenvolver uma tecnologia que vai curar o câncer, curar a AIDS, curar o Covid, né? A gente vai inventar uma máquina maravilhosa que vai produzir alimento para todo mundo. Que também, e por esse motivo, é o motivo que Nietzsche vai criticar os nacionalistas e por exemplo, os militantes anarquistas, os militantes socialistas, né, que colocavam a sua esperança na política, né? Agora, olha, nós precisamos lutar, viver a nossa vida com muitas privações, com muito engajamento, porque lá na frente a gente vai construir, né, o reino da bem-aventurança, a gente vai construir a nossa grande nação, a nossa grande Alemanha, no nacionalismo, no racismo, a gente vai expulsar todas as raças fracas e o grande império alemão vai trazer a nossa bem-aventurança. Vamos substituir esse grande império alemão pela sociedade, pela utopia do socialismo, que vai bem-aventurança geral, não vai ter mais classes exploradas,
todo mundo vai ser feliz, ou etc. Vamos substituir o socialismo pela utopia da sociedade anarquista, onde cada um vai cuidar de si, a gente não vai ter mais um governo, a gente não vai ter mais guerras e tudo mais. No entendimento de Nietzsche, a crença na ciência e tecnologia, a crença na utopia política, qualquer que ela seja, o nacionalismo, o socialismo, o anarquismo, etc., são diferentes variações da mesma utopia cristã, otimista, que projeta a satisfação, a bem-aventurança, aonde? No futuro. Agora, eu vou viver uma vida de provações. Porque no futuro eu vou conquistar a bem-aventurança. Ou no reino dos céus, ou na utopia socialista, ou na utopia anarquista, ou no mundo tecnológico, e etc. Portanto, Nietzsche vê isso como diferentes faces da mesma moeda. Ele olha para isso com muita desconfiança. E ele vai falar, se a gente continuar acreditando nisso, nesse tipo de discurso, a gente continua jogando o mesmo jogo da utopia, o mesmo jogo do pensamento socrático, do pensamento moral socrático platônico cristão, né? O que Nietzsche pretende? Como eu já havia mencionado lá no encontro da semana passada, quando eu falei do prólogo, né? Ele não quer que a gente viva a nossa vida pensando nem só no futuro, nem com o olhar fixo no passado, que é o caso do ressentimento, que a gente ainda vai ver, né? Ele quer que a gente viva o presente, tá? Se não houverem mais perguntas, se não houverem mais colocações, eu acho que eu vou encerrar nosso encontro de hoje. Primeiramente, agradecendo a todos vocês, mais uma vez, pela paciência, pela atenção de ficarem aqui me escutando, 2 horas falando, né? Essa coisa sobre Nietzsche. Quero agradecer a participação de todos. Novamente, agradecer vocês pelo interesse. Começou a cair de novo aqui o sinal. Então, assim, apesar de ter caído um pouco o sinal, hoje deu certo, né? Deu para permanecer aqui hoje. E é sempre realmente muito bom, né? A gente tá aí se reunindo. E é isso, né? Vamos fazer uma leitura para participar um pouco mais do nosso próximo encontro. Uma boa noite a todos. Tudo de bom. Boa noite, gente.